O livro de Enoque, a passagem que chocou o mundo. Antes do dilúvio, antes dos reis, havia um homem que andava com Deus, Enoque. Ele foi levado aos céus, além do mundo dos mortais, e viu o que nenhum outro homem viu: os segredos dos anjos caídos, a criação do universo e os julgamentos de Deus. Mas o que ele descobriu foi assustador: uma guerra entre mundos, alianças proibidas com humanos e a corrupção que despertou a ira do Criador. Essa não é só a história de um homem, é a história de uma rebelião, de seres celestiais que caíram e mudaram para sempre o destino da terra. Deus escolheu Enoque como mensageiro. Ele viu a escada que liga o céu à terra, o julgamento dos anjos e o surgimento dos gigantes, e escreveu tudo. O que está oculto será revelado. Enoque testemunhou tudo, para que as gerações futuras, como a nossa, estivessem preparadas. Agora que você ouviu, o que fará com essa verdade? Você crê nas promessas eternas de Deus? Diga amém. Se Jesus é o Senhor absoluto da sua vida, diga com autoridade: eu sou de Cristo e ninguém me separa dele. O conhecimento secreto para escapar do mundo material. O Evangelho de Maria Madalena. Você sabia que existe um evangelho que foi excluído da Bíblia, onde o pecado nem sequer existe? E mais, esse texto afirma que Maria Madalena deveria ser a verdadeira líder após Jesus. Esse antigo manuscrito, escondido por séculos, traz uma verdade poderosa, tão revolucionária que a igreja primitiva o baniu. Ele revela que a salvação não depende de seguir regras, mas de um conhecimento interior, profundo e transformador. Segundo esse evangelho, o pecado foi criado para controlar, usando medo e culpa como armas. E Maria era a guardiã dos ensinamentos mais secretos de Jesus, a escolhida para guiar os discípulos. Esse texto esquecido nos mostra um caminho de libertação, onde o despertar espiritual não depende de instituições, mas da descoberta do divino dentro de nós. Você crê nas promessas de Deus? Diga amém. Se você entende que há mais do que o mundo material, diga: obrigado, Senhor, por me revelar verdades profundas e me conduzir ao teu reino eterno. Como a verdade sobre Deus vai chocar você, eles gostariam que eu não falasse sobre isso. No universo espiritual, muitos sábios exploraram os mistérios da existência. Dolores Cannon, famosa hipnoterapeuta e educadora espiritual, usou regressões para revelar conhecimentos profundos sobre Deus e nossa ligação com o divino. Segundo Dolores, Deus é uma energia poderosa, consciente e curiosa, que criou universos e almas em uma explosão energética similar ao Big Bang. Ela ensina que cada um de nós carrega dentro de si uma centelha divina, um cristal luminoso que todos podem acessar para transformar suas vidas e o mundo ao redor. Nossa existência é uma aventura infinita para aprender, evoluir e retornar à fonte com sabedoria acumulada. Não existe bem ou mal absolutos, apenas lições e crescimento contínuo. Dolores destaca ainda o incrível poder da mente humana. Somos capazes de nos curar e moldar nossa realidade. Ela afirma que doenças são mensagens do nosso corpo, sinalizando desequilíbrios emocionais ou espirituais. Ao despertar essa consciência e conectar-se à essência divina dentro de si, você abre portas para infinitas possibilidades. Está pronto para explorar o poder que existe em você? Você crê nas promessas de Deus? Diga amém. Se você valoriza a verdade que liberta, diga: obrigado, Senhor, por me mostrar o que muitos não enxergam e me firmar na tua palavra. Pare tudo agora e preste atenção. O segredo pelo qual a masturbação está matando seu espírito, o que vou te dizer, pode estar destruindo sua vida espiritual, e você nem percebe. Já se perguntou por quê? Mesmo tentando manter sua fé, sente-se cada vez mais distante de Deus. Existe um hábito silencioso que parece inofensivo, mas está corroendo sua alma por dentro: a masturbação. Isso vai muito além do físico. É uma questão espiritual séria. Paulo nos alertou:
Quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo, o templo do Espírito Santo. Cada vez que você cede, constrói um muro entre você e Deus. Gera culpa, vergonha e um ciclo de afastamento. E muitas vezes vem acompanhada da pornografia, que distorce sua visão da pureza e destrói sua intimidade com o Senhor. Jesus disse: qualquer que olhar com desejo já cometeu adultério no coração. Não é exagero, é uma verdade espiritual profunda. Mas existe uma saída. A palavra de Deus diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e purificar. A escolha está em suas mãos. Rompa com esse ciclo hoje. Busque pureza. Renove sua mente. Volte para a presença de Deus, porque Ele ainda te chama e a sua vitória começa agora. Você acredita nas promessas de Deus? Diga amém. O perdão de Deus é maior que qualquer erro. Arrependa-se e experimente a restauração que só Ele pode dar. Como os filhos escolhem os pais. E mensagem espírita. Você sabia que seu filho escolheu você antes mesmo de nascer? Isso mesmo. Antes da reencarnação, ele te escolheu como pai ou mãe. E você aceitou esse compromisso espiritual para evoluírem juntos nesta vida. Essa escolha não é por acaso. Ela faz parte de um planejamento feito no plano espiritual, onde os espíritos, com a ajuda de mentores, definem sua próxima jornada na Terra. Os desafios, as lições e a família ideal para seu crescimento. Os pais e filhos que temos aqui, na verdade, fazem parte de uma família espiritual maior, conectada por amor, aprendizados e vidas passadas. E mesmo que existam conflitos, eles são oportunidades de cura, reconciliação e evolução. A reencarnação não é apenas nascer e morrer. É um caminho de desenvolvimento da alma rumo à luz. Seu filho te escolheu por amor, e juntos vocês estão aqui para crescer e transformar. Você crê nas promessas de Deus? Diga amém. Se você é grato pela família que recebeu, diga: obrigado, Senhor, por me colocar exatamente onde eu precisava estar para cumprir teus planos. Você sabia? Seu filho escolheu você antes de nascer. Descubra como. E que vocês dois concordaram juntos em crescer espiritualmente nessa jornada da vida. Essa escolha não é por acaso. Ela faz parte de um planejamento espiritual profundo, feito antes da reencarnação, com a ajuda de mentores. Antes de nascer, o espírito avalia suas necessidades de evolução. Quem serão seus pais, os desafios que enfrentará e até o ambiente em que nascerá. Vocês fazem parte de uma mesma família espiritual, unidos por laços de amor, aprendizado e crescimento mútuo, vindos de vidas passadas. Cada reencontro nesta vida é uma nova chance de cura, reconciliação e evolução. Mesmo quando há conflitos, isso pode ser parte de um processo para superar antigos desafios. Reencarnação é isso. Um caminho contínuo de aprendizado, onde filhos e pais se escolhem para crescer, amar e evoluir juntos. Você crê nas promessas de Deus? Diga amém. Se você entende que nada é por acaso, diga: obrigado, Senhor, por me enviar a esta vida com um propósito e uma missão desde o ventre. Descubra os sinais claros de que seu mentor espiritual está ao seu lado. Você sabia que todos nós somos influenciados por espíritos o tempo todo? E que existem sinais claros de que seu mentor espiritual está tentando se comunicar com você? Segundo Allan Kardec, todos somos médiums em algum grau. Mesmo que você não perceba, sua mente, seu corpo e até o ambiente ao seu redor podem estar recebendo mensagens espirituais. Sabe aquele pensamento que aparece do nada e muda totalmente sua visão sobre algo? Pode ser o seu mentor te orientando, ou quando você vê números repetidos como 11, 11. Não é coincidência, é um chamado do plano espiritual pedindo sua atenção. Muitos também recebem mensagens em sonhos, visões durante meditação, ou até percebem toques sutis, formigamentos ou quedas leves de temperatura no ambiente. Esses sinais são formas delicadas de contato. Se você sente paz e clareza, provavelmente é seu mentor espiritual por perto. Preste atenção.
A espiritualidade fala o tempo todo, basta aprender a escutar. Você acredita nas promessas de Deus? Diga amém, que as bênçãos de Deus sejam derramadas abundantemente sobre sua vida, trazendo paz e prosperidade. 3 homens da Bíblia que nunca morreram. 1. Enoque. Enoque foi bisneto de Adão e teve um relacionamento especial com Deus. Ele viveu 308 anos no mesmo período que Adão e foi pai de Matusalém. Sua caminhada com Deus foi tão íntima que Deus o levou diretamente para o céu, sem passar pela morte. Gênesis 5:24. Foi como se ele simplesmente desaparecesse da terra e entrasse na eternidade. 2. Elias. Elias foi um profeta destemido, conhecido por enfrentar reis perversos e realizar grandes milagres. Quando chegou a hora de partir, uma carruagem de fogo, puxada por cavalos celestiais, desceu em um redemoinho e o levou ao céu, segundo Reis 2:11. Sua ascensão foi espetacular e envolta em chamas, tornando-se um dos eventos mais incríveis da Bíblia. 3. Melquisedeque. Melquisedeque é um dos personagens mais enigmáticos das Escrituras. Conhecido como Rei da Justiça e sacerdote do Deus Altíssimo, a Bíblia não menciona sua origem, genealogia ou morte. Hebreus 7:3. Ele é descrito como sem princípio de dias e sem fim de vida, sendo comparado ao Filho de Deus. Sua existência misteriosa nos faz refletir sobre os profundos mistérios das Escrituras. Esses 3 homens desafiam nossa compreensão da mortalidade e deixam no ar a pergunta: quantos outros segredos ainda estão escondidos na palavra de Deus? E você acredita que Deus tem mistérios grandiosos que ainda serão revelados? Diga amém, pois suas promessas são eternas e seu poder é infinito. O animal que Deus não permitiu entrar na arca de Noé, quando Deus enviou o dilúvio para cobrir toda a terra e destruir a corrupção da humanidade, ele ordenou a Noé, um homem fiel, que construísse uma arca para salvar um par de cada espécie. No entanto, houve uma criatura que Deus não permitiu que fosse salva. Esse ser havia se corrompido completamente, não apenas em sua própria espécie, mas entre todas as criações de Deus. Outros animais o viam como um predador temível. Sua aparência e poder eram assustadores e sobrenaturais. Até mesmo os anjos e arcanjos temiam enfrentá-lo. Seu coração estava tomado pelo ódio e pela violência, sem qualquer sinal de arrependimento. Se essa criatura tivesse entrado na arca, seu poder continuaria crescendo, tornando-se algo incontrolável. Mas o propósito do dilúvio era purificar a terra, e Deus não permitiria que um mal tão grande sobrevivesse. Agora, a grande pergunta é: você sabe de qual criatura estamos falando? Deixe seu palpite nos comentários. Você acredita que Deus sempre tem um propósito em tudo o que faz e que seu poder é absoluto? Diga amém, pois suas promessas são eternas e sua justiça nunca falha. Por que Deus te acorda entre 3 e 5 da manhã? Descubra já. Você já se perguntou por que acorda frequentemente entre 3 e 5 da manhã? Isso pode ser mais do que simples insônia. Pode ser um chamado especial de Deus. Vamos explorar o significado deste horário peculiar e o que você deve fazer ao ser acordado nesse intervalo. 1. A quarta vigília, um tempo de visitação divina. Este período é conhecido como a quarta vigília da noite, um tempo que historicamente foi marcado por encontros divinos. Exemplos bíblicos incluem Jacó lutando com um anjo em Gênesis 32:26 e Jesus caminhando sobre as águas em Marcos 6:48. 2. Oração e guerra espiritual. Se você desperta neste horário, considere como um chamado para a oração fervorosa e a guerra espiritual. Durante estas horas, atividades demoníacas podem aumentar, conforme mencionado por Jesus em Mateus 13:25, onde o inimigo semeia enquanto as pessoas dormem. É um momento para você reivindicar e defender seu território espiritual. 3. Meditação e recepção de instruções divinas. Use este tempo tranquilo para se conectar profundamente com Deus. Medite,
Leia Escrituras e esteja atento para receber orientações e revelações divinas. Acordar entre 3 e 5 da manhã pode ser um convite divino para fortalecer seu relacionamento com Deus e atuar como um guardião espiritual em sua própria vida e na dos outros. Então, da próxima vez que o relógio marcar essas horas, saiba que pode ser o momento de agir espiritualmente. Você acredita nas promessas de Deus? Diga amém. Deus está te mostrando sinais de sua presença. Siga-os com fé e veja como ele abre portas para você. Você já sentiu que já viveu tudo isso antes? Como se aquele lugar, aquela pessoa ou até aquela sensação já fizessem parte de você. Essas experiências podem ser mais do que coincidência. Medos sem explicação, sonhos vívidos, talentos que você nunca aprendeu. Tudo isso pode ser reflexo de vidas passadas. Muitas tradições espirituais acreditam que nossa alma vive várias existências, sempre aprendendo e evoluindo. E os sinais estão por toda parte. Aquele medo irracional que você não entende, a conexão imediata com alguém que acabou de conhecer, a facilidade com algo que nunca estudou, e até aquela sensação estranha de déjà vu. Talvez sua alma esteja tentando te lembrar de quem você já foi e do que ainda precisa curar. Você já teve alguma dessas experiências? E lembre-se, sua jornada pode ter começado muito antes do seu nascimento. Você crê nas promessas de Deus? Diga amém. Se você sente que já viveu certos momentos antes, diga: obrigado, Senhor, por me dar discernimento para entender os sinais e seguir a tua direção. Porque Jesus disse: meu Deus, por que me abandonaste? Enquanto estava pendurado na cruz, Jesus clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Essa frase não foi apenas um desabafo de dor, mas uma citação direta do Salmo 22, um salmo de lamento que expressa angústia e desespero. Texto padrão naquele momento, Jesus estava carregando o peso de todos os pecados do mundo e sofrendo a ira de Deus contra o pecado. Como parte desse sacrifício, ele experimentou algo que nunca havia vivido antes: a separação do Pai. Esse afastamento foi a parte mais dolorosa de sua missão, pois Jesus sempre esteve em perfeita comunhão com Deus. Além disso, suas palavras cumpriram uma profecia do Antigo Testamento. O Salmo 22 é um salmo messiânico, ou seja, ele anunciava a vinda do Messias e seu sofrimento. Nesse salmo, o Messias clama a Deus em angústia e Deus permanece em silêncio. Quando Jesus pronunciou essas palavras na cruz, ele estava cumprindo essa profecia e demonstrando a profundidade da condição humana, mostrando o que significa sentir dor, abandono e sofrimento. Mesmo diante da dor, Jesus permaneceu fiel ao propósito de Deus e completou sua missão de redenção. E você acredita que Jesus sofreu por nós para cumprir o plano perfeito de Deus? Diga amém, pois só Ele é digno de toda honra e toda glória.